Desejo boas festas, final do ano abençoado e novo ano também, sempre debaixo da graça e nunca longe da graça de Deus. Espero que no próximo ano, no dia como hoje, na última reunião, possamos cantar Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Todas as instruções que eu vos dei, vivam isso na caminhada, não somente no 2026 e para sempre. E sereis vencedores. Não se esqueçam, tem muitas almas no vale. Tem muitos prisioneiros a gritar. Estão à espera de você para eles libertar. Então, cada alma que te for trazida é uma missão que te foi incumbida, é uma visão que te foi dada. Tu tens autoridade, tu tens poder. E o próximo ano o poder ainda vai aumentar mais. Só que vocês têm já liberto os cativos. Agora imagine o Cubatão, como diz o Mário. O grande Cubatão que vocês vão receber. O acréscimo do que já existe. Então vão. Libertam os cativos. Põem em liberdade os prisioneiros. Anunciem as boas novas com ousadia. Não discutem Bíblia. Já vos falei. Usem autoridade para calar o inimigo vingativo. Power! E assim, aliás, também eles já dificilmente poderão vir desafiar. Eles já vos conhecem, eles sabem que vocês carregam muito poder. Senão vocês vão nos meter no cemitério bem cedo. Então, o mundo todo vai se sujeitar a vocês. Nenhum se suscitará diante de vocês todos os dias das vossas vidas. Quando você falar, Elias já está na sua terra. Diga, só se Elias não me enviou. Não há demônio, não há bruxo. Aliás, eles já sabem. Se só com a glória que se manifestou até hoje, queda na primeira casa, e o seu poder, ninguém vos parou diante de vocês, ninguém zombou da autoridade que vocês carregam. Agora imagine o poder que vai ser acrescentado. Logo nos primeiros 3 meses, ou depois desses 3 meses do primeiro ano. Ah, Noko, Vermont. Vermont. O poder já é visível. Enquanto nós vamos deixando o poder das águas do rio Kwanza, estamos experimentando as águas do mar. Não estou a falar na sujeição do mar. O mar já foi sujeitado. Guerras com as águas. Deixa-me ainda vos fazer uma pergunta. Vocês sabem o que é um ser humano? Digo um ser humano que tem carne e sangue. No lado de Deus, entrar no sol? Vocês não têm noção. Não. Vocês não têm noção o que significa isso. Ah, nas trevas, sim. Nas trevas até crianças vai se encontrar, adolescentes. Adolescentes não, jovens. Estão no sol. Aqueles que herdaram. Ou então, não somente herdaram, mas fizeram loucuras para de Satanás. Muitos nasceram já vocacionados para isso. E eles não têm oposição. Eu já vos falei que o reino dos céus não se opõe a eles fazerem sacrifício ou então pactos. Mas eles se opõem. Sabe o que é um homem entrar no sol? Sejas como Josué. Quando Josué subiu no monte para ir ter com Deus em busca das tábuas da aliança, ele ficou lá embaixo, bem quieto. O tempo que Moisés ficou lá é o tempo que ele ficou também lá à espera. Não seja como quem, como Arão, não, que foi influenciado pelos falsos profetas e ele se desviou, aceitou a pressão dos falsos profetas e acreditou que Moisés teria morrido.
Josué não. Josué não foi no arraial. Ficou à espera os 40 anos que o seu mestre esteve no seio de Deus. É muito forte. Por isso é considerado um homem com espírito, a par de Caleb. Então, vocês sejam os Josué que estão lá embaixo. Enquanto eu estou a subir no sol, vocês estão a me olhar, ok? Não tira os olhos do homem. Não tem noção o que é entrar no sol, pá, nos vossos dias. E vivendo na terra. Ninguém, desde que o reino das trevas foi corrompido, entrou no céu, o sol vivendo na terra. Ninguém. Ninguém entrou no sol e se movendo na terra, no reino de Deus, da parte de Deus. Ninguém. O único que foi lá, na sua morte, a força do sacrifício levou ele até lá. Agora imagine o poder que vai se manifestar entre vocês. Ah? E eu vos digo que o poder que está a se mover entre vocês está encoberto e também subentendido. Mas tudo será recompensado na plenitude do reino. Por isso o mundo está agitado, porque um homem está a marchar no sol. Uma coisa inédita. Um homem a marchar no sol e vivendo na terra. Eles estão tão espantados. Que é isso? Como assim? Como é que ele conseguiu? Sim. Não que eles estavam a dormir. A oposição deles não funcionou. Não é que eu passei que eles estavam a dormir, não. Foram desbaratados. Primeira vez que o solo vai ser sujeitado. Porque se o solo fosse sujeitado, novo Éden. Primeira vez que o solo vai ser sujeitado. O reino pleno, tomado. Ah, sim. Sim, como falaram os dois juízes, a vida que o homem leva, nenhum dos dois levou. Por isso o homem conseguiu entrar no sol e consegue também suportar ficar lá. O homem está em chama. Vocês vão ver grandes sinais e maravilhas que vão acontecer na terra. Os mortos vão ressuscitar. Os cegos vão ver. Cego de nascença. Grandes sinais e maravilhas que vão espantar os humanos. Mas ainda assim, precisamos chegar na ponta do sol. Temos que chegar até lá. E vamos chegar. Custe que custar. Alguém teria tido uma visão. Os dois, quando chegaram aí, tiveram lesões de fogo. Esse é o único que chegou lá e não teve lesão de fogo. Quem é esse? Essa visão quem tem, Ele viu que eram três. Hã? Os primeiros dois eram brancos. Só o terceiro que é negro. Quando chegaram lá, tiveram lesões. Deram abraçar. Hã? Agora o homem passou lá. Psh, fogo não lhe queimou. Ah, Jesus. Já estamos lá. Subir no sol. Custe que custar. Eu vou vos trazer outra vez o paraíso na terra. Vou vos trazer o jardim do Éden. Amém. Sim, Johnny. Plenitude do reino. Restaurar o reino outra vez. Como no princípio.
Bem-vindos à live, senhoras e senhores, irmãs e irmãos. João Silveira, você não falaste que você viu, pô? Ah. É, toma mi vida, mi coração. Unas otra vez, como otra vez. Necesito ser lavado por ti. Toma mi coração. Lava-me. Hey, 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 ah. Hey. No deserto, pá. Aí na Quinta Rita, com a minha viola. Toma mi vida, mi coração. Una otra vez, como otra vez. Necesito ser lavado por ti. Toma mi coração e lava-me. É, ah. Boa noite outra vez. Glory to God. Já chegamos. Liguem os TikToks. Ou já estão ligados os TikToks? Ah, já estamos na live. Sim, senhora. Não pode desmaiar. Eu chamei a colheita africana. Colheita africana. E vai aumentar. Sabe por quê? O meu espírito estava a cantar. Gungangele, gele munatiza oso. Gungangele, gele, gele. Sino significa pregação do Evangelho em todas as nações. Depois, ouvi mais o meu espírito a cantar. Tá na hora, não sei. Sabe que quando a visão se repete, significa o quê? Quem sabe? Quando a visão se repete. Essa não foi uma visão, mas uma revelação. Urgência em Deus cumprir aquela palavra. E nós vimos que a palavra foi pregar o Evangelho em todas as nações. E depois estou aqui, pronto, para ir aonde quer que tu me enviar. Eis-me aqui, Senhor. Tá na hora, o Senhor me chama. Eu vos garanto, tive que entrar no Espírito. Isso é o quê? Será que é o Mário? Por causa do Mário que está a sair? Eu ainda estou aqui. Quer já me enviar ou quê? E eu falei, 2 vezes. Tiffany, eu te garanto, menina. Eu assustei. Eu pensei que já tinha começado a hora. Brandola. Pensaste também assim, né? Eu assustei. Não, não pode. E não estava a dormir, não. Estava assim, deitado com a minha Bíblia. Entrei no espírito. E o meu espírito começou a cantar. A primeira vez, achei pronto. É adoração. Adorar no espírito. E em espírito. Com o espírito. Mas quando se repetiu já a segunda vez, aí já... isso aqui é algo, isso é uma revelação, isso é um recado, isso é uma notícia, isso é... Eu? Será que já agora? Não, mas como? Não. Não, ainda tenho que tsung. Será que vou? Depois volto. Mas pronto, eu achei não. Isso não tem nada a ver comigo. Esse pode ser o puto que está a sair já. Quer dizer que chegou a hora. Aquele sinal que vocês viram aí, muitos vão sair também. Muitos vão andar. Chegou de pregar evangelho a outras línguas também.
Aleluia. Se na primeira glória fomos em vários lugares, chegamos em Moçambique, chegamos no Brasil, chegamos no Ocidente, temos uma grande igreja, grandes igrejas em Portugal, Brasil, várias igrejas, estamos na Inglaterra, na Alemanha, Holanda, Bélgica, França, em São Tomé e Príncipe. Então, o que é que vocês acham quando a glória aumentar? A glória aumenta, o poder também aumenta. E tudo aumenta. Então, por isso você vê que só as primícias dessa colheita, os primeiros frutos, não se manifestaram em Angola. Estão aí, na África. Oh, eu me vi, fui pregar o evangelho na África. Eu vi essa colheita, oh, Gaspar. Eu fui para a África e pregar o evangelho. Encontrei lá três mulheres. Duas mulheres, só reconheci lá uma que era do Simão Toco. A outra, sei lá, também é do Simão Toco, eu acho que também. Mas não se identificou. Eram duas jovens. Eles também estavam a evangelizar, mas em português. Mas o país não falavam português. E depois eu passei e a Simão Toco me gritou: Ei, a mãe disse que quer vir falar contigo. E eu falei: Diz a ele para chegar até aqui. E a mãe chegou. Só que quando a mãe chega, apareceram também os dois auxiliares bispos. Estavam comigo. No princípio não estavam, mas também eles apareceram aí. E veio uma velha, cansada. Uma velha. Não era doente, mas sentia-se, via-se que já era uma velha que já tinha levado muita porrada. E ele não me falou nada. Só sei que ele me deu comida. E deu a nós três. E eu falei aos dois para que não comecem. Primeiro o Loi, a comida, as mãos tremeram, caiu no chão. Batista queria meter na boca, eu falei: Para! Isso é veneno. O único que pode comer esse veneno e não morre sou eu, ok? Senão vão morrer. Eu meti na boca, mas depois cuspi. E eu falei: Vamos! E marchamos. Um à direita, outro à esquerda. E eu estava com uma comida muito gostosa, não daquele que a velhota me deu. De repente apareceu uma comida muito gostosa. E eu andava e caminhava e comia, aliás. É, tipo Sansão, né? Que achou mel, andava e comia. É incrível. Então, essa colheita toda aí foi vista. Eles foram lá para fazer oposição também. Sem sucesso. O líder dele está a mancar. Levou uma porrada. Digam aleluia. Digam glória a Deus. Põe aí o Jô Silveira. Clarissa Mato Pai, o pastor João Silveira já está como co-anfitrião, já pode ativar o microfone. Amém. Pai do Senhor, amado mestre. Amém. Glória ao Rei Jesus. Até então sinto tremor, mestre. O coração está O homem muito que teve uma acelerado. visão pensou que ia morrer. Aquieta-te. Agora pode falar. Amém. Sim, mestre. Foi ontem, por volta das 14 a 15 horas da tarde. Eu, depois de terminar o trabalho, vim para casa e tentei descansar, mas não conseguia dormir.
Então tentei entrar na internet para ver se eu conseguia ao menos distrair um pouco para dormir, porque ainda não estava na hora da meditação. E o mais surpreendente é que depois de entrar na internet, o Espírito Santo falou comigo para eu abrir na Bíblia e meditar. Aí eu abri a Bíblia e quis meditar. Então fui tentar meditar e o Espírito Santo falou comigo para abrir no Apocalipse. Então fui ler o Apocalipse que ele falou e depois de terminar de ler o Apocalipse e de repente caiu tipo que um sono. Então eu estava tentando dormir, mas eu queria acordar. Tentava abrir os meus olhos, mas não conseguia. Então eu disse: "Ei, meu Deus, será que chegou minha hora? Eu vou morrer? Será que eu vou morrer?" Tentava abrir vista, não conseguia, mestre. De todas as formas possíveis, não conseguia. O sono era tanto que não conseguia mesmo abrir os olhos. E de repente, ouvi uma voz que me falou: "Vem e vê." Depois eu parei para ouvir bem a voz e vi que parecia muito com a voz do mestre. Então, eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, não estava mais no corpo. Eu não vi mais o meu espírito no meu corpo. Eu só sei que eu apareci ao lado do mestre, mas o mais incrível é que o mestre não era aquela mesma cor que nós vemos o mestre. O mestre era mesmo um branco, estava mesmo todo de branco, só pude reconhecer que era o mestre por causa do cabelo e do rosto. Então eu disse: "Só o mestre, seu mestre, sou o apóstolo Marcelino, sou o mestre Elias." E depois começamos a caminhar juntos, a, aí em direção a um lugar que eu não conseguia identificar. E de repente o mestre só me falou: "Olha, o que é que você vê?" E de repente, mestre, eu só sei que eu voltei a ver o mestre, mas de um tamanho que nunca vi na minha vida. O mestre era um gigante terrível, grande, alto, nem mesmo um prédio poderia ser capaz de ser do tamanho do mestre, porque o mestre era muito grande, era muito imenso. O mestre era gigante, que nem mesmo o planeta Terra suportava o corpo do mestre. Então, ele disse: "Olha atentamente." Então, eu olhei o mestre, que o mestre estava muito alto com ele. O cabelo do mestre já foi até as costas. O cabelo já não é desse tamanho, era até as costas, barba, também tudo crescido. O mestre estava com uma espada muito grande. A espada era tão afiada, mas tão afiada que, mesmo ao balançar a espada, o vento que saía da espada cortava qualquer tipo de montanha que estava pela frente. E daí, de repente, ele disse: "Vê mesmo, vê o que está a ver." Então eu fixei os olhos no mestre, mas no mestre gigante. E de repente apareceu um ser mesmo grande mesmo e quis bater de frente com o mestre. Aí o mestre lhe parou com a espada e lhe empurrou. Depois o mestre disse: "Não tem mais tempo para demorar, já não vai mais demorar. Já não vai mais demorar. Falta muito pouco, já não vai demorar." E depois que o mestre falou essas palavras, ele voltou a vir para bater com o mestre de frente. O mestre só lhe parou. E depois o apóstolo que estava ao meu lado me disse: "Fique mesmo atento. Não fica distraído. Para eu não me distrair, para eu olhar o que estou a ver." E de repente eu só sei que eu vi o mestre com aquele ser no chão, com a cabeça dele na mão. E depois o mestre esticou a espada para um lugar muito escuro. E parecia que tinha muitas pessoas ali. E depois o mestre só falou: "Eles que estão aí dependem de mim. Se eu quiser, eles saem. Se eu não quiser, eles ficam mesmo aí." Depois eu disse: "Que lugar é esse aí?" Depois o apóstolo me falou: "Esse aí é o vale." Aí eu disse: "Vale." Então é o lugar que o mestre falou que daquele maluco que o mestre tinha visto com aquela experiência que o mestre nos contou. Depois o apóstolo que estava ao meu lado me disse: "Sim, ali é o vale. E este que você está vendo de pé, aquele gigante, é que liberta aqueles que estão aí."
Depois eu disse, meu Deus do céu, essa visão é muito terrível, eu não consigo suportar isso. Então eu disse, mas eu sou muito pequeno para ver isso, não consigo. Ele disse, apenas veja. Depois me mandou continuar, aí continuei com ele, e de repente o apóstolo, tipo, flutuou no ar, começou a andar no ar, e me disse para seguir. Eu disse, eu não sei voar, como eu vou andar? Então o apóstolo só me falou, vem. Então eu subi, comecei a ir mesmo atrás do mestre. Depois o mestre me falou, olha para a tua veste, como é que está? Eu disse, apóstolo, eu estou com calça, estou com uma camisa, é a única veste que eu tenho. E depois o mestre disse, olha de novo. Quando eu olhei para a minha veste, já não era uma veste de calça e camisa. Passou a tornar tipo uma túnica de cima para baixo. Depois o mestre disse, olha bem, quando eu olhei para a minha túnica, tornou branco, mas nunca tinha visto esse tipo de branco. Aí, quando eu levantei os olhos para olhar para o mestre, eu já não podia ver o mestre porque era muita luz. A veste do mestre tornou dourado e estava brilhante demais. Então eu quis ver, mas não podia ver. Mas eu sabia que era o mestre que estava a falar comigo. Aí o mestre me mandou chegar mais perto. Eu cheguei mais perto e eu disse: e agora? O que é que eu faço? Eu estou a ver o homem, meu Deus. Isso não é normal. Isso não é homem, isso é Deus. Porque normalmente o homem tem um tamanho do que é dele mesmo, mas o que eu estou a ver não é do homem, isso não pode ser do homem, isso, será que estou a ver Deus? E mestre, quando eu despertei dessa coisa, eu só despertei e vi que eu estava deitado em cama, mas quando estava meditando, eu estava sentado. E quando eu levantei, eu quis andar, não conseguia, mestre, eu caí de joelho, mestre, eu disse, não dá para andar do lado deste homem de qualquer forma. Qualquer um que quiser andar ao lado deste homem deve ser santo, santo e santo, como o homem tem falado, como o homem tem ensinado. Mestre, eu senti muito, muito, mas muito mal. Eu quis tentar controlar, mas não dava, porque era muito terror. Mestre, foi incrível esta visão, mas ao mesmo tempo foi terrível, porque nunca vi isso antes. Aquela espada, aquele tamanho do mestre, foi terrível. E o mestre estava com um semblante irado, cortando a cabeça daquele ser. Foi terrível, mestre. Foi terrível o que eu vi. Foi isso que eu vi, mestre. É muito forte. Amém. Graças a Deus. Agora já vai sentir-se bem. Ele nos me contou, me prescreveu. Ainda estava a tremer. Já teve a visão, não sei quantas horas passaram, continuava com terror. Antes mesmo de abrir o microfone. Agora quieta-te. Sinta-se bem. Sinta paz. Sim. Esse rapaz quase se perdeu. Por um pouco, o inferno poderia lhe tragar. Ele teve algumas situações muito tristes, mas a paciência de Deus é incrível. Sempre falei no bispo, ajuda ele, vamos lhe ajudar. E hoje está aí. A roupa branca significa salvação. Aquele vestido são as vestes da salvação. Muito forte, você conseguiu vencer, rapaz. As trevas já estavam a reclamar a alma dele, queria já lhe tragar, quanto ele tinha caído em pecado. Agora está aí. Graças a Deus. Pode festejar. Come embora bué mesmo amanhã. Yeah. Depois diz mesmo, eu não estou a comer por causa do novo ano. Conheço Cristo Luiz, Sonamã. Conheço Cristo Luiz, Sonamã. Conheço Cristo Luiz, Sonamã. Canda moio. Eu vou lhes tirar dali. Já estive lá, lhes falei, olha, estou a vir buscar os que não são dog, yeah? Todos em dog vocês vão ficar aqui. Eu falava com dog. Os feiticeiros não vão sair daqui. E eu vi o terror caiu sobre eles. Todos que morreram bruxos vão passar para o inferno. Ok? Mas os bruxos da minha parentela, não, aquele é um algo. Eu vou lhes tirar. Silvestre, não me pergunta porque. Não, mesmo há bruxos também que vão sair. Aqueles bruxos que não. Que
entraram contra a vontade deles. Estavam sair. Aqueles que lutaram comigo e morreram, esse não sai. Conheço Cristo Luiz, a sua namá. Tem muitas pessoas que estão lá que vão sair da parentela. Outro dia falei a um rapaz, tua mãe vai lhe buscar no inferno. Né? Conheço Cristo Luiz, a sua namá. Ouviram? Aquele é o nível do homem. Eu estava a falar isso agora. Vocês vivem com um homem que entrou no sol e se move na terra. Nunca isso aconteceu. As trevas estão a chorar porque alguém está a invadir o território que achavam que era deles. Houve uma invasão. Foram surpreendidos. Viram a razão do quê? De muito sacrifício. Que ano que eu saí do Capanda? Me falam, quem sabe? Dois mil e 22. 2002. Tatiana, desde aquele ano, não sei o que dormir direto. Osvaldo. Angelina. 20 e quantos anos? 23, né? 23 anos. No fundo já é 24, foi em março, pô. Próximo ano já vou completar 24. 24 anos de vigília. É incrível. Por isso eu vos ensinei também a fazer isso. Vocês também a ficar. Quando você me vê sair daqui cedo, não penso que fui dormir. Para mim já não sei até o que é dormir. Cedo. Então é muita vigília. No princípio era só para ler a Bíblia. Quando estava na igreja do Macedo. Orava um pouco, passava a noite só a ler a Bíblia. Sentado no chão, à luz das velas. Eles achavam que iam retardar o homem. Eles trabalharam muito. Até me mandaram um recado. Naquele tempo, disseram: o escorpião vai passar no sol e o sol não vai brilhar. Em 2022, o mesmo rapaz porta-voz que me deu, disse: não conseguiram ofuscar o sol. Olha, ele voltou, ele me falou assim, o discípulo dele. Ele me disse que não conseguiu, o escorpião não conseguiu passar no sol. O homem foi brutal, foi muito violento. Conseguiu matar o escorpião. Ouviu? Apareceu um escorpião aí pegar. Falou assim: o que eu vou te fazer? Brutalidade! 24 anos, 23 nesse caso, de vigílias. Hum? Porque o escorpião vai passar no sol e o sol não vai brilhar. Que significa que não vais conseguir entrar no sol. Serás derrotado nas estrelas. Aqui mesmo, antes mesmo de chegar na 12ª estrela, estarás morto. Vamos te levar a se prostituir. Trouxeram uma mulher lá do Carmona.
Só para vir me deixar cair. É incrível os gajos. Alugaram, antes mesmo de alugar a mulher, introduziram a filha dele em casa, uma adolescente. Como quem dizer, não, ele tá aí, depois ele vai, a mãe vai seguir a menina. Veja, tipo, já vi visitar a minha filha dele. Não, pá, vim visitar a menina. Tudo mentira. E o homem é solteiro. Ah, é viúvo. Eu vi os rapazes agitados na igreja. Pegaram Loi. Tiloi. Rapta essa senhora, vai com ele na casa, na tua casa. Não vai deixar cair o papá. Estou a ver o Loi, tá a ver. Epa, aposto. Essa senhora vou lhe levar na minha casa. Eu falei, deixa a senhora dormir aqui. Você tá pensando que é fácil me deixar cair? Eu já sei. Oh, deixa quando eu sei. Tá de fazer a cabeça. Diz a eles que eu não caio, tá? Deixa ele dormir aqui. Com a filha dele. É. Então, estamos na mesa a conversar. Eu então te simulo. Você pensa que o homem quer? Para te agarrar bem, né? Não, mas eu não faço sofrer pessoas. Para dar esperança. Antes, estou falando antes, quando eu era viúvo, não dava esperança a ninguém. Há homens assim. Não diz nem sim nem não, fica para as mulheres se matar. Não. Pão, pão, queijo, queijo. Mas como ele estava em casa, onde essa simulação que eu estou falando, não pense que é falar com palavras, parece de sedução. Não. Não. Isso é do diabo. Estou a me referir que geralmente o homem tem que fugir, mas eu não fujo. Eu tinha que lhe mandar para ir com Loi. O Loi tinha a mulher dele, ou tem até hoje. Mas eu disse, deixa eu dormir aqui. Então, ela deu conta. Se assim já pensou, não. Ele não quer que eu vou porque ele quer dormir comigo. E ai, hoje. A tata, ou não é? Um cano tulung de um cano. E havia uma expectativa muito grande. O inferno todo estava assistindo aquele cenário. Uma semana. O inferno todo. Macumbeiros, satanistas, anjos, águias, demônios, o Apolion, o abismo, todo. Expectativa na terra. Sabe? Ainda estávamos mesmo a conversar lá na mesa. Depois do jantar e tal. 21 horas. Ele só foi dormir passa 23 horas. Então, estava a lhe perguntar, e a fulano, como é que anda, o castigo, não sei quem. Conhece o fulano? E ele foi falar, não conheço, não sei o quê. Foram muitos anos que eu já não tinha lhe visto, né? Na mesa. Ele lá na mesa já me fazer cara feia. Me mostrar já o peito. Tá a levantar para ir na casa de banho e tudo mentira. Eu também chinini, quando ele levanta, eu olho embora dele. Ele tá a levantar, ele ainda me olha para ver se eu tô. Eu disse, chefe, você não me conhece, eu tô a lhe olhar aqui, tô a te ver. Tá a voltar, conversa, conversa. Tá sempre a se mexer, tá a se mexer lá no cadeirão. Se mexe, gira aí, eu digo, uou, uou. Faltou ele dizer, não me aguenta. Fiquei já chateado, levanta, vai dormir, vai. É incrível. Eu estou a ver a senhora aí, faltava chorar, agoniada. Então, como tinha duas salas, e uma cortina no meio, e o quarto estava noutra sala, antes de abrir a janela e entrar no outro, ainda virou, como que estás a me deixar mesmo? Nada, estás a maiar.
Falei, vai dormir. Hein? Eu não sabia o impacto que aquilo estava trazendo no mundo espiritual. Sabia que havia uma tentação, mas o nível ou a dimensão não pude entender. Só mais tarde que eu entendi. Eram milhares, milhares de feiticeiros congregados em volta daquele lugar. Milhares e milhares estavam na expectativa. Quando ela foi, depois é que tive essa visão. Caminhões e caminhões de bruxos a se retirarem. Eu falei, estão irão, não, estão a se retirar. Eles estavam na guerra. Estavam a citar a jovem. O clima estava pesado. E como? Não, eles estavam a incitar, mandar demônios, cai, 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 cai. Agora já estão a se retirar. Porque fracassaram. Caminhões. E o que estava a comandar o grupo deu o relatório. Chefe! Não, não é o I, não. Essa pessoa, eu até lhe conheço. Não conseguimos que apagar a lua. Não é que na altura a lua estava acesa, não. Quer dizer, não quer dizer que ao fracassar, então significa que não ia conseguir impedir o homem de dominar a lua. Veja só, lá no princípio das estrelas, eles são terríveis. Quer dizer que eles estão a trabalhar agora para o amanhã. Sabiam? Se eles pecar aqui, é uma nódoa, nem as estrelas vai conseguir dominar. Lua mais. E ele dizer, olha, pá, a lua não conseguimos apagar. E como? Não, ele não aguentou. E na visão eu vi a tal senhora a ir para os feiticeiros dizer, vai, ataca. Ele dizer, não está fácil, está difícil. Vai, fala mesmo, como é que é? Até ele ameaçar, você não tem que usar aqueles truques, pá. Você está muito, muito rija, pá. Hein? Não, tu a usar, tu não, vai mais. O chefe ali falou, vamos te matar, tá brincando? Né? Vai lá, não, tu já fiz tudo, não, vai mais. Tem que esquecer, que ele mostrou os lábios, sorriso, tem que agora você tá olhando, não, tu vai fazer tudo, não estás a fazer nada, estamos te acompanhando, estás muito mole. Eu falei, meti mão na cabeça, foi assim. Amém. Ouviram? Então eles disseram que o escorpião vai passar no sol e o sol não vai. Você não pode imaginar aquele fracasso que custou muito caro. Não lhe mataram, mas lhe tiraram o marido. Essa é a punição que lhe deram. Ah, vai ficar solteira. Sua fraca. Arcanjo. É? Quando foi no isso, não insistiram. Eles são teimosos. Estavam no hotel. Lhe mandaram. Vai, já chegou. Oh, tu assustado a entrar. É. Como é que sabe que... Não, me falaram. Já, senta aí. Sentamos lá naqueles cadeirões aí do hotel, na sala do hotel, né? Conversa, 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 veja toda preparada, só as barriguinhas, mini saia. Ah! Conversou, conversou, lhe falei, ah, então bora aí orar, você vai já, ah, tá embora. Eh, Não, ele foi por causa do quê? Segundo ele falou na filha, assim, fica aqui, lhe deu trabalho, ele sabia, esse gajo vai querer ir já correr lá. E ah, você fica aqui, tô aí no Guandão, ok? Tem que fazer isso e aquilo. Não, vou fazer. Só que ela também fez rápido a menina. Ela, afinal de contas, mas a menina não veio para me tentar. É minha filha. E a disse, o meu velho já chegou, você está aqui me dá trabalho.
E ele só desconfiou. Eu estou desconfiando. Essa mulher, assim não deve ir aí. Quando assustou a menina, tá chegando ali, trancou o carro. Mamãe, ei, gosto de morar no altar já e grita ele, ó. Quando a miúda entrou, eu vi, ele olhou assim como coisa, sua gaja. E hoje o homem está no sol. Em breve nascerá o sol da justiça para aqueles que temem o Senhor. Não, não estragou nada o plano. Estragar o plano mais ou menos se havia possibilidades para eu, né? Ou já havia mais ou menos indícios. Não, aquilo só eles são teimosos, não sabendo que não vai dar. Mas eles insistem. É, então bora aqui. Uh, uh, pisando o pó da dura estrada, eu vi Jesus. Jesus me viu. Eu estava agora mesmo a sonhar com o Senhor Pai. Eu estava a preparar um peixe limpando e temperando. Saí, daí o Senhor chegava e perguntou se eu iria comer. Eu disse que não gostava de peixe, só gostava de pescar e preparar. Comer não. O Senhor sorria e dizia que era a comida favorita do seu cota mais velho. Aí sorrindo, o Senhor sentava e começava a comer o peixe com muita habilidade. Eu fiquei feliz e com medo de ser culpado do Senhor estar comendo, mas feliz do Senhor estar na minha casa. Jesus, é muito forte. Vocês entenderam? Prato preferido do meu cota mais velho. Quem gostava de comer peixe? É quem? É cães. Quem é esse? É Jesus. Elias embora gosta do quê? De carne. Entenderam, né? Elias embora é um carnívoro. Come carne com pão. Ah, lá em Crete, pão com carne. Agora pão com carne com funs. Ah, Leão não come peixe, não. Leão come carne. Muito forte. Amém? Amanhã, a hora 20. Prepara já as cargas aí. Telefone. Com as recargas. Carga, recarga. Para poderem estar aqui conosco. Se alguém está doente entre vocês, já está a receber a cura agora. Nossa live não vai demorar como ontem. Mas ontem foi muito cedo. Hoje, pelo menos, vamos bater 1 da manhã. Se tiver muita novidade, 2.
Depois vamos ir orar. Alguém está doente? Eis aqui o presbítero da igreja. E o presbítero está mandando a palavra. Só foram 2 horas de live, né? Quando estava muito, se não deram conta, estava muito cansado. Muito debilitado ontem. Quando eu cheguei, fui-me atirar primeiro no chão. Mais tarde, a Sony me trouxe um sumo. Made em África do Sul. Tomei um sumo, tomei um café e pronto. Fui orar, mas todo cansado. E hoje pela manhã, totalmente guéri. Totalmente guéri. Receba a cura. Oh, receba. Receba a cura. Todos que estão doentes sejam curados. E ele carregou sobre si as nossas enfermidades, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados. E todos vocês que estão a fazer pedidos também, o meu Deus vos abençoe com todas as suas bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, haja libertação, haja restauração, haja cura. Os intercedidos por vocês também sejam visitados e alcançados pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém? Eu sande yakameme ovondola. Iva Varela, natural de Angola. Como é que estás a encarar o funge de Angola, Iva? Funge aí do Bairro Azul, aí da Samba, né? Aí nos mausoléus. Amém? Amém. Pastor Bento Estevão. A paz sim, escreveu o seguinte: a paz do Senhor Pai. Há dias, uma minha sobrinha esteve envolvida num acidente de moto de táxi e depois de chocarem com uma outra moto, a terceira moto de táxi, sem tempo de travar a sua motorizada, queria passar por cima da menina. E para a honra e glória de Deus, do nosso pai Elia, o pneu da mesma moto parou ao lado da perna da menina, sobrinha, sem sofrer nada. Todos os presentes ali ficaram maravilhados e um dos taxistas totalmente... Perdão. E um dos taxistas totalmente espantado, pondo as mãos na cabeça, perguntou à menina: "Ô menina, se eu não travei a moto, como é possível o pneu travar na tua perna?" É incrível, meu pai. A semente de Lia está sob grande cobertura. Glória ao Rei Jesus Cristo. Aleluia. Já vos falei, né? Mochico é a província onde tem muita mulher a fazer táxi de moto. É incrível. Eu estive lá, Bento Estevão. Quando eu ouvi a sobrinha, me lembrei, eu vi isso. Muita juventude, mulheres. Mas é bué. É porque então? Quem é que começou e depois influenciou? Bento Estevão, isso começou como, pá? Como é que é as mulheres? É muita mulher a fazer táxi de moto. Você está andando na rua, você está vendo muita menina, juventude de moto. Ah, diminuiu, né? Ok. Mantonas foi lá, viu também isso. Ah, os passageiros sentam de lado.
Como assim? Amém. Ó vento, para! Não é mudar de posição, é parar. Ok, Natalino? Está mandando o vento mudar de posição. Pastor auxiliar. Oh, Ah, da auxiliar. luz. Amém. Está aqui, perdão, pai. Ok. Escreveu o seguinte: Pai, esqueci de dizer, o pai, que uma grande macumbeira morreu aqui, pois ela era a mãe do pastor de aprofundamento cristão, que fica à frente da minha casa. Pois ela entrou no espírito comigo e blasfemou e levei-a para o Carmelo. No dia seguinte morreu. O temor foi tão grande que nesta quadra festiva eles faziam retiro aqui na sua igreja até o dia 4 de janeiro, ou seja, todo dezembro até janeiro. Mas desta vez, pai, nem culto normal eles têm feito na igreja. Sumiram, pai. É incrível. Mas tinha blasfemado no espírito? Não entendi. O pastor escreveu que ela blasfemou. Ele escreveu, pois ela entrou num espírito comigo e blasfemou. E, Como assim e entrou no espírito levei, contigo? Explica bem isso aí. Ah, no espírito, você viu ele, falou o quê? Blasfemou no espírito. Ok, entendi. Não precisa mais repetir. Entrou no espírito e blasfemou. E também no espírito entraste no Carmelo com ele. É assim? Colheita africana. As redes sendo lançadas na África. Esse povo buscou essas curas aí. Nos falsos profetas e nada. No curanderismo. Ah, nas palhotas. Modestina, que escreveu, testemunho, pai, o meu marido, quando dormia no sono, falava línguas estranhas. Declarei 3 vezes, Elias já está na sua terra e manda na sua terra. E logo calou-se e dormiu tranquilo. Não é a primeira vez que fala essas línguas, que já incomodava-me. Glória a Deus, aleluia. Muito estranho, pô. Penso Cheque, só. nhonha. Abaixa os termômetros. Assopra ventos fresquinhos. A Nirlene da Pereira. A Nirlene Pereira. Onde está a Natalina? Como é que é? E a chuva? Os ventos? Poderoso Deus. Se até na macumba também estão a fazer a mesma coisa. Também usam roupas brancas. No candomblé. Dizem que é santidade. A roupa está na santidade. Na cor da roupa. Hã? Olha a estupidez aí. Não, você não entendeu. Não é santidade, é paz. Mercedes, confirma aí. É santidade ou paz que eles dizem? Oh, Modestina. Não aparece nada, não compreendeste? Não é santidade, é paz. Hã? Os decotes mostram que é o útero. Não é brincadeira, não. Dizendo que é santidade.
Modestino, você entra só na vigília. Nossa vigília aqui não tem hora de terminar. Quer dizer, não tem hora marcada. Não se diz que não, vai terminar às 1 da manhã, 2. Não. Vai indo, vai indo, vai indo até como as lives aqui. Quando já não há motivos, comece com a oração, depois curar os doentes, testemunhos e acabou. E termina. Só tem a hora que começa. No ano passado entrou a madre. Oh, essas madres todas. Uma sumiu dos radares, outra foi expulsa do convento. Mesmo a lhe expulsarem, não quero vir para a igreja. É muito complicado. Teme mais o sistema diabólico do que a Deus. Falou na prima dele. Vocês não conhecem a igreja católica. É mais perigosa do que quem? Do que os governos da terra. Quer dizer, está a dizer, eles não vão vir me assassinar. Se eu ir para a igreja. Ouviu? Tem medo dos bruxos e agora está com depressão. Já está boa, né? Osman, foi expulso por assistir lives. Vento parou totalmente. Totalmente. Então, vocês já te expulsaram por causa da palavra, da verdade. Já não se firma na verdade. Poxa, tá com medo. Contraiu uma depressão também. E se vocês não conhecem a igreja, só hoje que ele está a falar isso. Quando estava lá, dizia que era uma igreja santa. Não é ele mesmo que falou igreja santa? Ou aquele de Benguela que chamou a igreja santa? Hein? Não, parece que é de Benguela que chamou a igreja santa. Madre não lê Sim. Bíblia? Fala aí. Obrigado. Perdão, pai. Como assim? O sapo sabia mudar bem a temperatura? Rapaz, tu também mandas parábolas afinal. Um sapo que sabia mudar bem a temperatura. Sapo disfarçado, né? Mudava como? Apagava o fogo. Ou aumentava o fogo. O que é que o sapo faz? Aumenta o fogo ou apaga o fogo? Eu acho que apaga. Na água fria, na terra fica quente. Ah, ok. Quer dizer que na água fria ele fica quente. Na terra fria, não, na água fria fica quente. Na terra quente fica fria. Ou frio. Já entendi. Quer dizer que onde está frio, ele muda a temperatura. A temperatura do corpo do sapo muda na água para sobreviver. Ok. Tipo camaleão. Consegue mudar de cor e se esconder através do meio ambiente. Muito bom nisto. É ser sapo. De mudar até camaleão, bajulador, intriguista. Até aqui. O pastor viu o Elias no espírito
quase que morreu. Isso não dava a ver isso. Hã? Nenhum prédio chegava à altura de Elias. Claro, Elias está no terceiro céu, pô. Hum? Elias correu, dominou o primeiro céu depois de muitos anos. Poxa! Primeiro céu deu trabalho. Primeiro céu! Aquilo é fatigar, é mesmo homem. O homem foi fatigado. Você não vai comer arreia. O homem dominou o primeiro céu. Ainda disse que maior que a terra, né? Johnny, 18 anos e não é de brincadeira. 18 anos de uma brutalidade intensiva. E quando se vive mais intensivamente a palavra, corre-se o risco de terminar em frustração. Sabiam disso? Porque a brutalidade, ou então, quando nós somos brutais, queremos já ver resultado. Queremos ver resultado, queremos ver as conquistas da brutalidade. E eles são especialistas em frustrar as pessoas. Eles até incitam a pessoa a ser brutal. Sabiam disso? Eles te incitam a fazer mais. Esses gajos nas estrelas, os escorpiões, são maus, eles te incitam. Estás a orar pouco. Ora mais. Ora mais. Afinal é para quê? Te frustrarem. É isso que me faziam. Tem que orar mais, tem que aumentar mais a oração, tem que jejuar mais. Ora, 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 nada. Não, ora mais, ora, ora. Não é pouco, tem que aumentar mais. Depois esticam a corda. Esticar a corda significa que te levam no deserto. Até o bocado que você tem, eles te tiram. Ou então eles te simulam, tá vendo? Ora, 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 e te abrem umas portinhas. Te abrem umas portas. Você vai ver. Bom, eu orei tanto e as portas se abriram. Afinal, eles querem te levar no deserto. E você vai se alegrar. Depois vão vir, tiram tudo, sopram o vento. Tudo sumiu. Outra vez na estaca anterior. Agora começam a te assistir. E agora? Começam a te rir. Frustração. Ainda vão vir com a roupa amarela e vão te mostrar. Desespero contigo. Eu vi o bruxo, tirou a roupa preta, tirou a camisa preta, meteu a amarela. E o discípulo dele à frente com a camisa amarela. Eu no meio, eles a me guiar. Depois me levaram num beco, desapareceram, evaporaram, num beco sem saída. Eu lá perdido, andar, chega aí, não. Aí não tem, sabe aqueles ruas do Sambizanga, né? Aqueles becos aí, você vai, nada. Terminou, volta, não, deixei um beco aí. Vai naquele, nada. Vai, você se perde até nem sabe onde você saiu. Gira, gira. Esse ataque do quê? Do desespero. Nos labirintos. Mas graças a Deus, em conformidade com as coisas como elas estão a andar, então precisamos nos retirar para buscarmos a face do papai, tomar a espada para marchar em direção na ponta do sol. Estamos caminhando, vamos chegar lá, sem pressa. Gota a gota, enche o papo. Vamos chegar lá, precisamos tirar lá aquele bandido que está lá em cima. Tem um bandido que está pendurado lá. Tem que ser arrancado dali.
Gunza, Pai, peço desculpa, posso contar um testemunho muito rápido? pode sim. Amém, glória a Deus. Este testemunho aconteceu há mais ou menos 3 semanas atrás, foi no meu trabalho com a minha colega, e há cerca de 3 semanas atrás, a minha colega Joana, ela começou a sentir algumas dores nos ouvidos, neste caso no ouvido esquerdo, e por conta desse incómodo, ela foi até ao hospital. E no hospital, o médico disse que ela teve a perda da audição completa no ouvido esquerdo. E então, na semana passada, ela veio ter comigo para me explicar a situação. Eu perguntei, Joana, como é que está o teu ouvido? E ela explicou-me o que é que o médico tinha dito. E ela começou, pronto, né? Ela disse, não quero falar muito sobre o assunto, porque senão vou começar a chorar. Eu vi claramente preocupação na cara dela, né? Ela tem 22 anos, é praticamente a minha idade. E então meti-me no lugar dela e fiquei, pronto, né? Compadeci-me com a história dela. E ela continuou a falar sobre o assunto. E ela depois, não, antes dela dizer isso, eu comecei a sentir no meu coração incómodo. Algo me dizia, Tiffany, tens o azeite lá em cima, ou fala sobre o apóstolo, ou pena na igreja, ou algo do género, porque, né, tens a possibilidade de lhe mostrar a cura, para ela ficar curada do ouvido. E ela depois diz assim, e surge então a oportunidade: se vocês souberem orar, orem por mim. Estávamos lá 3 colegas nesse dia de fecho na loja. E a minha outra colega diz: a Tiffany sabe orar, queres que ela ore por ti? Só que, como no meu trabalho nós não podemos entrar com todo e qualquer tipo de adornos, então não posso entrar com lenço. Mal eu entre no trabalho, tenho que tirar o lenço. Eu disse assim, Joana, eu tenho lá em cima uma coisa que te pode ajudar. Antes de ir embora, eu vou-te dar essa coisa, mas tens que dizer uma frase 3 vezes. Disse isso nela. Como ela ia embora nesse dia antes de mim, e então eu, antes dela ir embora, subi lá para cima e como ando sempre com uma garrafinha de azeite na mala, tirei a garrafa de azeite, eu dobrei os meus joelhos, meti o lenço na cabeça e disse: Deus do santo profeta Elias, que o ouvido glorifica o teu nome, curando o ouvido da Joana. E depois disse o decreto 3 vezes. Pá, assim que eu desci lá para baixo, eu até fiquei assustada. Ela é portuguesa e é branca. E não querendo ferir suscetibilidades, nós sabemos que portugueses de cor branca oferecem alguma resistência para este tipo de situações, tudo o que envolve religião, orações, ou receber mesmo coisas como o azeite ungido. Um, mas quando eu desci lá para baixo, ela estava muito entusiasmada para receber o azeite. Eu não sei se ela estava desesperada para receber a cura do ouvido dela ou algo do género, mas estava mesmo muito entusiasmada e perguntou-me: o que é que eu tenho que dizer? Pegou o telemóvel, ligou já o bloco de notas dela e escreveu lá. Eu disse: Elias está na sua terra. As mãos dela começaram a tremer. Ela disse: eu não sei escrever isso. Eu disse: tá bem, eu posso escrever. Tens que dizer 3 vezes: Elias está na sua terra. Depois ela me pergunta: mas olha, eu não gosto de meter coisas dentro do ouvido. Eu disse: Joana, até se tu metesse o azeite na boca, o Deus de Elias sabe onde tocar. Podes passar por fora do ouvido, também não tem problema. Assim foi. Entanto, só voltei a trabalhar com ela na sexta-feira, pai, e para a honra e glória do Deus do Santo Profeta Elias, pai, o ouvido que supostamente o médico disse que um osso não estava bem desenvolvido e que ela tinha perdido a audição completa, está curada após passar o azeite e dizer o decreto 3 vezes, porque Elias está na sua terra e manda na sua terra. Glória a Deus. É muito forte para confundir a medicina. Quer dizer que voltou a ouvir normalmente. É exatamente, pai. Hoje, antigamente eu chamava-lhe, mesmo estando assim perto de mim, ela não conseguia me ouvir. Hoje eu digo, Joana, ela já consegue ouvir. Aleluia. Amém. Continua a curar os portugueses, ó Gonza. Tu tens a oportunidade de mostrar o poder de Cristo a esses portugueses frios. Como você falou, esse tipo de coisas eles não aceitam facilmente. Começa a lhes dizer: Tuga, eu tenho poder. Eu posso te curar, você sabias? Como assim? Eu tenho poder. Eles vão te falar: só um tem poder, é Deus. Deus me deu poder. Como assim, Gunza? Podes provar isso? Feche os olhos. Elias já está na sua terra. É espírito de enfermidade, sai da Tuga. Vou falar, agora você vai palpar, vai procurar a dor, a enfermidade, o câncer. E tu já não vais ver nada, porque eu tenho poder. Estás a ouvir, ó mulher? E eu vou dizer, verdadeiramente tu tens poder, pá. A dor desapareceu, pá. Mas eu preciso ir no médico para confirmar, pá. Vai ao médico. Pode ir, posso? Pode. Vai vir. Olha, naquele assunto que estivemos a falar ontem.
Na verdade, tu tens poder, pá. Eu fui ao médico, o caso desapareceu. Sabe, tu tens poder, mas tens que me mostrar o segredo desse poder. Como é que você recebeu esse poder? Eu faço tantas rezas, tantos terços. Já não me lembro o número de terços que eu já fiz. Não recebi poder. Mas como é que é? Você fizeste quantos terços? Quantas vezes? Andaste de joelho para Fátima? Será? Será? Não, você vai dizer, é porque o Elias está na sua terra. E eu creio e reconheço. E sou discípula dele. E por isso eu tenho poder. Ai, mas esse Elias está onde? Está em Angola. Como assim Angola? E manda em toda a terra. Estás a ouvir, ó amiga? Nunca falas o contrário, ok? Não, eu falar o contrário como se ele me curou. Eu tenho que saber mais dele. Eu quero saber mais a respeito de Elias. Por favor. Oh, Tiffany. Aleluia. Vocês têm poder. É mesmo assim, viu? Olha, vamos lá estudar, ou então falar um pouco da experiência da Gunza. Sentiu um incômodo. Aleluia. Se eu perguntar quem é que já sentiu isso, e o Espírito Santo contendeu com ele, porque alguém estava a passar mal, alguém estava a gemer, e ele compreendeu que o Espírito queria que você fizesse alguma coisa. Mas aconteceu um milagre, não é sentir-se e depois não aconteceu nada, ok? Se não aconteceu um milagre, esquece isso. Não foi o Espírito que te revelou, não. É a carne. Quando o Espírito é que revela, o Espírito coopera. Mas se é carne, porque os pentecostais também estão a sentir esse impulso carnal. Os pentecostais até dizem, olha, se estou a perceber da parte de Deus, eu percebi da eu estou a perceber da parte de Deus que eu tenho que orar por você. Depois vai orar e não acontece nada. Percebi da parte de Deus de te falar isso. Não acontece nada. Mas aqui tem poder. Aqui tem poder. Aqui tem poder. Aqui tem poder. Amém? São muita gente, senão ficaríamos aqui até às 3 da manhã, pá. Põe pelo menos só dois. Do- Dois ou três. Os primeiros que falaram eu. Amém, Pai. Glória a Deus, mana Stacy Simão, já podes ativar o microfone, por favor. A paz do Senhor, bom Pedro, bom cá. A paz do Senhor, família Esther. Da Meninas apóstolo. Tess, Amém, sobrinha, apóstolo. Amém. Doutor que apóstolo. tal o oncle? Oncle é tio, né? Yeah, uncle é tio. Oncle Apotre, o Sim. tio apóstolo. Uma vez eu fui trabalhar e eu acho que eu acabei tarde, então fui na estação e vi uma senhora que eu estava sentada sozinha, estava escuro. Então vi uma senhora que estava me olhando muito, mas não. Tipo, sentei só e vi que ela estava a sorrir, mas eu olhei, tipo, ok, eu vou sentar no outro lado. Pensei que ela queria fazer mal. Então ela sentou perto de mim e disse, tá saindo do trabalho. Eu disse, sim, trabalho no hospital. E ok. Comboio veio, eu entrei no comboio. Ela entrou comigo e sentou comigo. Então eu disse, essa senhora também, ok, vou sentar. Então, eu disse, ela estava a dizer que ela deixou o trabalho porque alguma coisa das costas dela, depois ela se queimou no braço, então estava só a ouvir a história dela. E uma coisa, tipo, tá assim no coração, você tem o azeite? Tens o azeite? Então, lhe perguntei, posso orar por ti? Ele disse, sim. Então, coloquei o azeite, também lhe deu o azeite. Ela me perguntou, és católica? Eu disse, não, sou cristã.
Então, eu orei in the name of Jesus, all the burns are gone in the name of Jesus. She said, muito obrigada, Deus te abençoe. Eu disse, amém, glória a Deus, já estás curado. E também lhe deu o azeite, não tinha mais azeite, mas lhe dei aquele que já estava na minha mão. E depois já disse que trabalho também, ela deixou o trabalho, quer procurar um trabalho. Disse, não, a palavra que eu já orei, vais conseguir, apela só no trabalho, vais conseguir, porque a palavra já está. Mas depois disso, a senhora falou a Deus, a dizer Deus te abençoe, mas nunca mais vi a senhora. Então eu disse, não. Oh, tá me ouvindo, apóstolo? Então, sim. Tá, minha mãe. Então nunca mais vi a senhora, mas eu disse, não, eu tenho fé que aquela senhora, todas as enfermidades que ela tinha, já está curada e ela conseguiu o trabalho. Esse que é meu testemunho, apóstolo. Com certeza. Sim, sim, sim. Tem outra Aleluia. também, que eu estava aí na igreja, acho que foi o ano passado. Eu estava a sair do comboio com nossa igreja de longe, é no Brixton. Então vi uma jovem a gemer no chão, ela estava no chão, vi que ela estava a gritar muito. Então comecei a andar, mas uma coisa disse: volta. Então voltei. Então perguntei na senhora que trabalha na estação, o que é que se passa? Ah, não, a senhora está no período, mas começou a sentir mal, começou a sentir dores. Então vi que a senhora estava sozinha, estava no chão mesmo, a gemer, a gritar, gritar, gritar. Então perguntei na outra senhora, posso orar por ela? E ela disse, sim, podes, eu não conheço a senhora, podes orar. Então lhe falei o meu nome, posso orar por ti? Ela disse, sim, 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 pode. Até esqueci que eu tinha orado na minha página, naquele tempo era a primeira vez que eu orei por uma pessoa lá fora. Então coloquei a mão na barriga dela, disse na bexiga, coloquei a mão, disse, in the name of Jesus, toda a dor que estás a sentir já está quebrado. Sei amém, ela falou amém. Então fui embora, mas também nunca mais vi a senhora, mas por causa da fé eu disse, não, essa senhora já está curada, se ela foi no hospital, não, eles não vão encontrar nada porque ela já está curada. Amém, Amém. foi seu testemunho. In the name of Jesus, Amém. receive healing. You are healed, sister. Yes, No pain. power. Mas quem? Gonzo. Passar à frente, obreira Mercedes, Otávio que já está como co-anfitriã, então pode ativar o microfone, meu amor. Mesmo aqui. Amém. Amém. Olha, pai, são muitos. Mas o que me salta aqui é, quando estamos a preparar o casamento da Elcinha, nós fomos a um salão para ir ver o espaço. E na altura estava a decorrer um casamento. Eu já partilhei esse testemunho aqui na live com os amados, mas é o que me vem à mente agora. E quando nós saímos, vimos um movimento de pessoas a correr de um lado para outro. Depois eu parei e falei à Elcinha, vamos lá ver o que é que se passa aí. E vimos uma das damas estava caída, estava no chão. Mas antes de nós chegarmos, já tinha estado lá um pastor, que é da Pentecostal, já estava a orar por ela, mas ela estava desacordada. Ele orou, orou, ela não acordou. Depois saiu dali e voltou a entrar no salão. E nós, quando chegamos lá, perguntei como é que ela chama, já não lembro do nome da moça. E o que é que ela tinha? Eles disseram que ela começou a sentir mal e que de repente caiu. Estava desacordada mesmo. Então eu ajoelhei e como nós já tínhamos o decreto e gritei no ouvido dela. Ele ia estar na sua terra e chamei pelo nome dela. E ela fazia assim, abriu o olho, mas parecia que estava a olhar por nada. Voltei a falar no ouvido dela. Ele ia estar na sua terra. Aí ela começou a lagrimejar, a se mexer. E todo mundo ficou muito surpreendido. Levantei-a, pusemos sentada, mesmo no chão. Depois começaram a perguntar: de que igreja que vocês são? Vocês são da onde? E a Alcinha, nós começamos já a dizer, estava eu, Alcinha, mais a mãe dela na altura, e começamos a dizer: nós somos da ICN, fica aí no que fica, demos a localização da igreja. O outro testemunho é o mais evidente, porque depois disso, quase toda a minha família está a vir, né? Quando a Lismara esteve internada, e na altura ainda não tínhamos Elia está na sua terra, nós só tínhamos o azeite. E acho que era
Huawei, sim. Então, quando eu soube que ela, no princípio, não tinha avisado, acho que estava a manter assim segredo do estado dela. Então, quando avisaram, eu geralmente não sou muito de ir ao hospital, essa coisa, mas eu me senti impulsionada a ir para lá. E quando cheguei lá, encontrei meus tios estavam fora. E antes disso, eu falei com meu tio e mostrei o apóstolo. E meu tio naquele dia, naquela tenda estava a dizer, isso é o X, é o Y, não sei o quê. Eu disse, deixa-me só entrar, porque ela estava numa área restrita e não deixavam entrar. E eu pedi, deixa-me só entrar, só para eu ungir, depois vou sair. Depois o tio vai ver o poder de Deus na vida da Lismar. A minha tia, como estava mais aflita, ela saiu, falou com o enfermeiro e ele permitiu. Eu entrei com o enfermeiro e fui passar onde ela estava. Eu peguei no azeite, ungi a cabeça dela, ungi algumas partes do corpo e depois falei Huawei no ouvido dela. E saí. Saí, falei um bocadinho com os meus tios e depois fui, porque era num dia que tínhamos, acho que era de sexta-feira. Não, era um dia de sábado e não tínhamos que ir para o culto. Depois aquilo foi incrível. A Lismara reagiu. E o seu apóstolo lembra-me, no sábado mesmo, a minha prima, a minha tia foram à igreja. Porque aquilo foi incrível. Então, esses são dos testemunhos mais incríveis que eu tenho, daquele do Senhor tocar em nós, tirar a paz e vai. Fora esse, tem muitos no nosso dia a dia, mesmo que às vezes o Senhor toca. Algumas pessoas que o Senhor tocou, falou, estão na igreja, eu, por exemplo, estava à procura de funcionária para minha casa e eu chamei duas. Eu disse, não, eu vou avaliar as duas. A que melhor estiver habilitada é que vai ficar. As duas, quando vieram, uma estava a mais habilitada que eu achei e eu que ficou, mas a outra, ela quando veio, eu não sabia qual era o problema que ela tinha. E eu combinei com ela, não, vou fazer a experiência num dia, amanhã, no outro dia, volta não para fazer a experiência, para ver como ela cozinha durante 2 dias. Mas no segundo dia, ela não apareceu, apóstolo. Não apareceu, não veio. Então, mas como eu já estava inclinada para a primeira, não havia necessidade de eu voltar a ligar, mas eu fiquei tocada, eu queria saber o porquê que ela não veio. Então, de tanto insistir, depois eu consegui falar disso, mas para essa oportunidade, porque hoje era o segundo dia para fazer o teste e tu não vieste. Depois ela explicou-me que tinha acabado de perder a filha e estava meio deprimida. Olha, pois aquilo eu vi já uma oportunidade. Eu combinei com ela, levei-a da igreja. Foi uma das pessoas que uma vez eu levei também lá atrás, uma jovem, falou com o pai, e graças a Deus ela já está bem, já está daquele processo. Tinha acabado de perder a filha mais velha, que tinha na altura 17 ou 18 anos, então ela tinha 4 meses, então estava meio deprimida, estava com problemas de atenção, e ela está bem agora, tem acompanhado o pai. Esse é só um dos testemunhos que eu tenho, que são muitos, e vou dar lugar aos outros irmãos também para terem conosco seus testemunhos. Glória a Deus. Tá ligado? Muito forte, pá. Amém. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Terceiro, Mama Laurinda já pode ativar o seu microfone, por favor. A paz do Senhor Pai, a paz do Senhor amado da Igreja. É, amém. é muito rápido, mas é um testemunho muito, muito impactante para mim e não só para mim, como para a pessoa que foi curada. Aliás, eu nem sequer pensava também, assim como disse a irmã, nossa obreira Tiffany, eu também não sabia que já tinha algumas vezes feito, mas não sabia que ia ser tão rápido. Aqui debaixo do meu prédio há vários bancos, entre eles o BPC. E os guardas ali do banco, os senhores ficam a guardar, são pessoas que são amigas e quando eu vou lá ao multicaixa, eles dão-me logo prioridade e cumprimentam.
Mas quando eu cheguei da Etiópia, eu, portanto, tive que comprar algumas camisas. Primeiro comprei uma e quando cheguei à igreja vi que o tom azul não era o mesmo e guardei aquela camisa. Aqui não há nenhum homem em casa, mas pronto, eu guardei a camisa para depois comprar a cor certa, o azul certo. Guardei. E um dia eu estou a passar e o rapaz de manhã cumprimenta-me: Bom dia, tia Laurinda. Eu disse: Bom dia, tudo bem, filho? Tudo bem, sim. Eu hoje faço aniversário, faço anos. E eu disse: Mostra lá o teu bilhete de identidade. Vocês gostam de me estar a pedir dinheiro, não sei bem porquê. Pensam se calhar que eu sou rico ou quê. E ele disse: Não, tia, eu fiz aniversário hoje. E eu disse: Mostra-me que eu vou ver. Mostra-me o teu bilhete. Ele mostrou-me e de facto acho que era 7 de novembro, se não estou em erro. E o que acontece é que, tanto ele de facto fazia aniversário. Bom, eu disse: Olha, eu tenho uma prenda para te dar. E eu vim cá a casa, como não tenho filhos, não tenho aqui ninguém do sexo masculino para dar a camisa. Eu tirei a camisa e levei no saco, estava inclusivamente no saco, fechada, novinha, e levei a camisa e dei-lhe a camisa. Ele ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, mas ele trabalha, são três em cada turno. E nessa altura os outros ficaram só a olhar e disse: A tia Laurinda prefere sempre ele, nunca dá a nós. Eu disse: Olha, eu não tenho mais, tenho apenas esta camisa. Hoje é dia de aniversário dele. Quando ele sair de serviço, vai vesti-la, ou quando sair, ou quando ele quiser. E ofereci-lhe a camisa. Mas antes de eu dar a camisa, dos outros rapazes que trabalham ali ficou a olhar muito sério e disse: A tia Laurinda gosta mesmo dele. Eu fiquei a olhar para ele e eu disse: Mas porquê? Qual é o problema? Eu não estou a dar porque gosto mais de um ou do outro. É simplesmente porque ele faz aniversário hoje e é o que eu tenho para lhe dar. Não lhe vou dar dinheiro, mas vou-lhe dar a camisa. Então o rapaz agradeceu e disse: Nunca na minha vida, tia Laurinda, uma pessoa me deu um presente tão caro. E eu disse: "Oh, não é assim tão caro, é uma camisa de homem que eu comprei numa das lojas aí do Shopping Fortaleza, porque na altura não sabia onde havia de comprar, pronto, foi o que comprei lá. Não foi uma camisa barata, não, de facto, mas a intenção valeu. E o rapaz ficou tão feliz, ele disse: Oh, amanhã, quando sair daqui, de manhã, quando o turno terminar, eu vou vesti-la. E assim aconteceu. Vou vesti-la e venho depois, mais tarde, para mostrar a tia Laurinda. E a camisa serviu-lhe perfeitamente. Inclusivamente até parecia que eu tinha comprado a camisa para ele. Bom, ah, no turno seguinte eu não o vejo. E perguntei aos outros senhores, aos outros rapazes, onde é que está o meu amigo? E eles, uns disseram: ele não veio porque ele está doente. E eu perguntei: está doente, mas o que é que ele tem? E os outros disseram: não sei, dizem que está a fazer um tratamento tradicional a família disse numa quimandeira aí no bairro. Eu disse: tratamento tradicional? Onde é que ele mora? Eles disseram: tia Laurinda, para chegar lá vai ser complicado porque a não ser que vá com um de nós. E quem se oferece para ir comigo é o tal rapaz, que eu disse que não me parece gostar muito do outro. Essas coisas de inveja, etc. E eu fiquei a olhar para ele e disse: não, não, eu vou esperar até que ele venha. Como eu tenho o número de telefone dele, liguei para ele e ele depois disse-me: tia, eu estou a passar
tão mal, tão mal, tão mal. No dia que eu recebi a camisa, cheguei a casa, as minhas pernas inflamaram, os meus pés inflamaram completamente. E estão a dizer que eu pisei tala. Eu disse, tala? Tu saíste aqui tão bem, como é que já chegaste a casa, os pés inflamaram? Então o rapaz pediu-me, tia Lorinda, por favor, eu vejo sempre com o teu uniforme, sei que a tia Lorinda ora, por favor, tia Lorinda, cura-me, ajuda-me. Ele não disse cura-me, ajuda-me. E eu disse, olha, eu vou ditar-te eh, três, vais dizer uma frase, eu vou dizer as palavras, tu vais escrever. Mas depois eu preciso de estar contigo porque eu preciso de passar nos teus pés um óleo, o óleo de unção da minha igreja. E tu aceitas? Ele disse, é claro que aceito. Eu disse, mas tens que deixar de ir a essa tal senhora que faz o tratamento tradicional. Se é tal, tu tens que deixar de ir. E ele acedeu. Ele disse, tia, eu vou passar aí hoje, vou pedir ao meu primo, que tem uma carrinha, que trabalha como motorista, e eu vou passar aí hoje para que a tia me ponha o azeite. E ele veio, passou mais tarde, à tarde, no dia depois daquele que temos falado, e ele veio. E eu, como aqui dentro desta casa não entra absolutamente ninguém a não ser eu, família, não tenho ninguém da família aqui, e então, no país, e então eu disse, olha, não há uma casa de banho, ou não há um sítio aí onde eu possa estar sozinha contigo, longe dos teus colegas, sobretudo daquele baixinho que está aí. E ele disse, a tia também já percebeu? Perguntou-me. Eu disse, eu percebi, sim, senhora. Aquele senhor olha para ti de uma forma que eu não gosto, não gostei, não sei porque, não simpatizo muito com o rosto dele, apesar dele estar sempre disposto quando eu chego. Não, deixem, quem passa à frente é esta senhora, etc, etc. E ele disse, ele não gosta de mim. Eu disse, mas não gosta de ti porquê? Vocês discutiram? Não, é mesmo só inveja que ele tem de mim, não sei porquê. E no dia que eu recebi a camisa, ele passou todo o dia a dizer, pô, uma camisa dessas tão cara. Eu disse, a camisa nem sequer foi cara, foi 20 e tal mil kwanzas. Por que que ele tinha que dizer isso? Passou-se. Eu fui com ele ao tal quarto, que é tipo um escritório que eles têm atrás do banco. Entramos ali num beco que fica atrás do banco. Eu ajoelhei-me, e eu já tinha ungido as minhas mãos, já tinha feito a primeira oração, também para mim, antes de sair de casa. E cheguei e disse: Tu vais dizer, vais ficar calado, só vais repetir depois quando eu disser. Eu disse: Está bem. Ele disse que estava bem. Eu peguei no azeite e eu disse 3 vezes apenas: Elias já está na sua terra. Mas algo me disse: levanta os 2 saquinhos de azeite no ar, assim para cima. E eu peguei nos saquinhos e levantei e disse: Elias já está na sua terra, Elias manda na sua terra. Não disse absolutamente mais nada, pai. Esfreguei o azeite nos pés dele, que estavam de facto completamente inflamados. Ele mal podia andar. O primo estava à espera na carrinha e ele vinha a cochear. E eu disse: Dá-me a mão. Ele segurou a minha mão e disse: Aperta bem a minha mão direita. E ele apertou. E quando ele ia entrar para o carro, o primo dele ficou só a olhar para mim. E ele perguntou-me: A senhora de que igreja é? O primo, o motorista. E eu disse: Eu sou cristã.
não é católica? Eu disse não. Não é da Pentecostal? Eu disse não. Sou cristã, já disse que sou cristã. E o que é isto nos pés dele? Eu disse, é o óleo de unção da minha igreja. Ele tem 2 dias, no máximo 2 dias ele vai ficar bom. Esfreguei, tanto ele entrou para o carro, despedimos-nos, eu disse, olha, eu quando chegares a casa liga e vê como é que tu vais ficar e vai-te dando notícias. Tudo bem. E os outros estavam todos curiosos a perguntar o que é que eu tinha feito naquele quartinho com ele. Eu disse, não fiz nada, apenas fiz uma oração. Ah, mas ele tem que acabar de fazer o tratamento adicional porque ele até já pagou. Eu disse, ele depois vai dizer-vos como é que foi. E o que é que vai acontecer, vocês todos vão ver. E então ele liga-me ontem a dizer, tia, posso vir? Eu disse, vir onde? Ir à casa da tia. Eu disse, podes vir até ao prédio. Quando chegares lá abaixo, porque ninguém entra no meu prédio sem uma chave, daquelas chaves eletrónicas, tu ligas para mim, o meu número está aqui, ligas, dei-lhe o número do outro telefone, e ele ligou, disse, tia, já cheguei, estou cá embaixo. Quando eu desci, pai, eu não ia abrir a porta para ele entrar aqui, é claro, mas quando eu desci, o rapaz estava com os pés, os 2 pés completamente inflamados e a andar normalmente, uma pessoa que não conseguia praticamente andar, que já tinha arranjado um pau não sei onde e estava a andar com o pau. E ele disse, tia, eu quero mais azeite, por favor, mais azeite. Eu disse, tu já estás curado, mas se queres mais azeite, eu vou trazer-te. Como eu tenho alguns sacos de reserva aqui em casa, então dei-lhe mais 2 saquinhos. Eu disse, se essa dor voltar, e se os pés tornarem a inflamar, o que eu duvido, tu tornas a pôr. E dizes aquilo que eu te disse. Ele até escreveu, Elias já está na sua terra, Elias manda na sua terra. Então ele fez exatamente o que eu disse. Ontem ele veio a andar normalmente, para espanto dos colegas, sobretudo desse tal colega. E esse colega disse, mas, tia Laurinda, o que é que a tia Laurinda pôs a ele e fez a ele que ele já está a andar? Eu disse, nada, é só poder do meu Deus. E este azeite que está aqui, eu mostrei-lhe o saco de óleo, nosso óleo. Este azeite que está aqui tem muito poder. Muito poder. E o meu pai não é uma pessoa qualquer. Vocês costumam perguntar quem é esse senhor da fotografia que eu ando com o crachá muitas vezes ao domingo, quando eu estou uniformizada e tenho que ir comprar o meu lanche para depois, para a altura do culto dos servos, para aquele intervalo, eles vêm-me passar. E ele disse, com a tia Laurinda não vale a pena brincarem. Quando ela vem aqui, é melhor vocês porem ela mesmo à frente porque não vale a pena brincarem. É muito forte. Eu deixei de sentir as picadas, eu não sinto absolutamente nada. Os meus pés, como vocês estão a ver, já não estão como eu saí daqui, desinflamaram completamente. Foi num ápice, foi assim uma coisa de segundos. E eu disse, aleluia, glória a Deus. Diz, amém, glória a Deus. Louvado, eu a repetir, diz, louvado, exaltado, glorificado, abençoado seja o Deus do santo profeta Elias. Eu sempre a repetir tudo, que já está na sua terra e manda na sua terra, e que é pai da dona Laurinda. Ele repetiu, despedimos-nos, ele foi. Hoje de manhã, depois da nossa oração da madrugada, eu liguei para ele e ele disse-me, tia, eu já estou ótimo, vou trabalhar, como ele trabalha dia 31, que é amanhã, dia 31 a tia vai ver-me porque eu venho trabalhar. Eu disse, amém, louvado seja Deus. Nunca mais voltes a entrar na casa de nenhum feiticeiro ou quimbandeiro. Se tiveres algum problema, vem ter comigo, porque
eu tenho poder. Há poder nesse azeite e todos os que são filhos do meu pai têm poder. E ele disse, a sério? E eu perguntei-lhe, queres ir à igreja comigo? Ele disse, ainda vou pensar. Para aí percebi que ele ficou meio, será, não será? Acho que ele é católico. E eu disse, no dia que resolveres que queres ir à igreja comigo, tu vais comigo à igreja de manhã. Pode ser um domingo, pode ser um sábado. E ele disse, tá bem, tia, muito obrigada, queria beijar-me as mãos. Eu disse, não, não, ajoelha-te e agradece ao Deus do santo profeta Elias. E ele está curado. E eu fiquei maravilhada também. E eu nunca pensei que fosse tão rápido, tão rápido, tão rápido. É o poder que de facto o azeite tem e que nós carregamos, que o Pai sempre fala e é verdade, quer dizer, é simplesmente para confirmar e glorificar o nome do nosso Deus. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade. Esse é o meu testemunho. Obrigada. Amém. Amém. Não é brincadeira, não. Não é Colega não, Pai. fatigou embora alguém. Por causa da camisa. Como Foi quer ele? dizer, vocês vão te dar camisa? Tá brincando? Não. Tá lá com ele. E mesmo ele que lhe fatigou. Tinhas que voltar no corpo dela, né? Tinha que dizer, olha, ó tá lá. É uma ordem, volta no bruxo. E esse lhe fatigar também. Fatigou! Esse termo se usa muito em Angola. Vou te fatigar. Então, defina já. Lá em Moçambique não falam assim, né? Em Angola eu falo, vou te fatigar. Você tem um dos bandidos, aqueles que lutam com as garrafas, tá vendo? Quando ele tá te falando, vou te fatigar, ele vai te arrebentar com uma alguma chave. Vou te fatigar. Foi fatigado, pá. Por causa da camisa, inveja. Mas graças a Deus, é grande feiticeiro. Tutondele. Deus abençoe. 2 da madrugada. De madrugada, ainda escura, eu já buscava a face do Senhor. De madrugada. Então, madrugada escura, eu já buscava a face do Senhor. Tá ligado? Amanhã às 20 horas nos encontramos. Mas não vai ter live do Facebook, não. Tomara que não tenha. A não que eu possa perceber da parte de Deus que tem que descer. Mas eu acho que deixa Deus trabalhar. Pode haver surpresa. Então, mas às 20 horas, infalivelmente. Tá ligado?